Você sabia que a mera presença do celular, só o fato dele estar aqui parado na minha frente, eu conseguir olhar para ele, pode estar afastando as pessoas de mim, pode estar dificultando a criação de intimidade e a criação também de relacionamentos saudáveis? Pois é, fica comigo nesse vídeo que você vai entender. Tá sempre na sua vista, você tá sempre olhando para ele, de tal forma que se o celular fosse uma pessoa, ele ia ficar indignado contigo, ele ia ficar incomodado contigo do tanto que você olha para ele. Ele ia olhar assim para você e falar assim: não, você está cansando minha beleza. Você está cansando minha beleza, não para de olhar pra mim, eu estou ficando incomodado, eu estou tendo minha intimidade aqui violada. Você vai pro almoço, você tá com o celular do lado. Você vai pro banheiro, você tá olhando o celular. Você vai pra um bar, você tá com o celular na mesa. Você tá numa sala, você tá com o celular nos colos, você tá com o celular na mesinha de centro. Você vai num ofurô, você tá com o celular aqui do lado. Todo lugar que você vai, você tá olhando o seu celular, parece que ele é uma criança e que você não pode largar um minuto de ver ele, porque senão ele vai sumir, ele vai se perder, ele vai se machucar. É um negócio impressionante, você sempre tá olhando para ele. E você sabia que isso pode estar prejudicando a sua sociabilização? É muito interessante esse tema, eu gosto muito, eu fiz até uma playlist, eu vou deixar no card aí, que se chama Tecnologia e Socialização. Porque a gente entende, e eu acho que é justo, um celular como um amplificador da nossa vida social. E ele até é de fato, desde que a gente utilize ele da maneira correta. Só que se a gente utilizar como todo mundo usa, se a gente utilizar como a manada usa, como padrão, default das pessoas usam, aí, meu amigo, é caixão e vela preta. E aí ele vai virar um instrumento apenas de conexão e não um instrumento de construção de uma vida social, de uma construção de intimidade, de uma construção de um relacionamento saudável entre as pessoas. E no vídeo de hoje eu venho trazer para vocês um experimento que eu achei muito interessante, que diz que justamente a mera presença do celular, ainda que você não esteja utilizando ele, só o fato dele estar aqui no seu campo de visão já está atrapalhando a sua vida social. E eu vou dizer aqui, ó, eu vou ter que falar o nome dos caras, ler, porque eu não consegui decorar. Experimento de 2013 realizado por dois psicólogos, Andrew Przybylski e Netta Weinstein. Justamente o objetivo foi avaliar até que ponto, em que medida a mera presença do celular interfere na nossa criatividade, na nossa criação de intimidade e na qualidade das relações. E como é que foi? Eu vou deixar o link aí embaixo nos comentários para você ir lá e você dar uma lida no relatório se esse tema te interessa. Lá o relatório é bem completo, com análise, com gráfico de empatia, de confiabilidade, de intimidade, do que cada um reportou. É sensacional, mas eu vou passar aqui por cima para o vídeo não ficar muito longo. Muito bem. O estudo consiste basicamente no seguinte: separaram dois grupos, né? E aí eles, nesses grupos, qual era a lombra? Levavam duas pessoas para uma sala e nessa sala tinha o quê? Uma cadeira aqui, outra cadeira aqui para as pessoas se sentarem e no canto tinha uma mesinha com um caderno. Massa. Isso eram as pessoas, né, as duplas do grupo 1. Nas duplas do grupo 1, eles iam para essa mesma salinha, deixavam suas coisas na antessala, nos dois grupos, deixavam as coisas na antessala, entravam as pessoas. E nesse segundo grupo tinha lá a cadeira aqui e no canto da mesa, na mesinha de canto, aliás, perdão, ao invés do caderno, tinha um celular, que não era de nenhum dos dois participantes, era um celular qualquer. Então a diferença entre o grupo 1 e o grupo 2 era simplesmente essa. Em um caso, na mesa de canto tinha um caderno, no outro caso, na mesa de canto tinha um celular. Beleza? E aí o que acontece? Os psicólogos, né, os pesquisadores aqui, perguntaram, sugeriram, na verdade, sugeriram não, né, pediram, na verdade, para que os dois contassem, na verdade, um evento interessante que havia ocorrido com eles no mês passado. Um evento legal, um evento divertido que tem acontecido com eles no mês anterior. Justamente por quê? Porque se fosse deixar aberto toda aquela nossa insegurança, né, essa sugestão, esse pedido do que falar já facilitava nessa construção, nesse início, tá? E também sugerir esse tema, ele é um tema de intimidade moderada, vamos dizer assim, porque ele não é trivial, do tipo, olha só como o dia tá lindo hoje, porque justamente seria difícil você escalonar, você começar tão primariamente assim com um desconhecido, seria difícil você escalonar nessa conversa para níveis mais profundos de intimidade. Da mesma forma, também não é um tema de intimidade grande, que o cara não vai conseguir se abrir, porque você é um desconhecido, não tá perguntando de trauma de infância, não tá perguntando de corações partidos, dificuldades
dificuldades amorosas nem nada desse tipo. Então é um tema de, como eles dizem, de intimidade moderada. E aí deixaram as pessoas conversando lá e tudo. E aí no final eles perguntaram, né, para as duplas, para as pessoas, o que eles sentiram com relação ao outro. E aí eu vou ler a resposta aqui. Eu vou ler a resposta. Por que eu vou ler a resposta? Porque para eu não inventar, para eu só falar exatamente o que está escrito lá no resultado. Você pode acessar aí no link aí embaixo. É o seguinte: as pessoas que estavam no ambiente com o celular reportaram que tiveram mais dificuldade em estabelecer uma conexão com a outra e criar intimidade. Reportaram que a relação formada tinha menos qualidade e julgaram seus parceiros como menos simpáticos e confiáveis. Enquanto os que se conheceram sem a presença do celular, ou seja, só com um caderninho ali, relataram maior proximidade e uma melhor qualidade de relação. Bom, por quê? Por que isso? Porque você consegue imaginar aí, antes de eu falar pra você, por que você acredita que só o fato do celular estar aqui trouxe todo esse resultado negativo para a construção da relação ali entre os dois? Muito bem, pense. Enquanto você pensa, você... não vou deixar que você pensando. Mas hoje vou contar logo, vou matar sua curiosidade. E eu acho que é bem intuitivo, só que a gente não pensa nisso, né? Eu acho que depois que eu falar, você vai falar, rapaz, é verdade. Mas enfim, por quê? Porque pra gente construir uma relação, né, de confiança, de intimidade, a gente precisa do quê? Interesa, imersão, entendimento do outro, vulnerabilidade. A gente tem que adentrar num nível mais profundo de conexão, num nível mais profundo de conversa. E tudo aquilo que impede que isso seja construído, tudo aquilo que distrai isso, que nos distrai desse objetivo, atua como um dificultador. É prejudicial. E o celular, por si só, o fato dele estar presente aqui, ele já é um obstáculo, ele já é um estímulo, ele já é um gatilho que vai te transportar do momento presente para dessa construção, dessa relação interpessoal. Ele vai te transportar para um outro mundo. Ele vai te transportar, vai levar a sua cabeça para as nuvens. Você vai viajar para 1 milhão de outras preocupações, 1 milhão de outras possibilidades, porque o celular por si só, ele já carrega uma carga de informação, uma carga informacional e uma carga também, eu diria até afetiva, por que não, que nos transporta do momento X, do momento presente, e nos leva para outro lugar, para outro momento que não esse de agora. Você pode, pelo simples fato de olhar para o celular aqui, você pode lembrar de uma tarefa importante que você tem que fazer, de um compromisso, de um evento, de alguma coisa que tá rolando ali naquele momento. Você pode lembrar de uma pessoa, você pode lembrar, não sei, que você tinha que responder a alguém, ou você pode lembrar que você postou um story ou uma foto e pô, será que alguém respondeu ou não? Será que aquela pessoa respondeu a mensagem que eu passei mais cedo para ela? Ou seja, simplesmente o fato de você olhar pode te remeter a outra coisa, do trabalho, da sua vida pessoal, ou o que quer que seja. E isso, naturalmente, dificulta a nossa construção de intimidade, porque para a gente construir intimidade, foca nisso, a gente precisa de inteireza, a gente precisa se colocar à disposição, entre aspas, do outro. E aí tem uma frase da Krista Tippett que ela resume muito bem isso, tá? Ela, assim, é lindo, porque quer dizer, e toda vez que você estiver numa relação social, você pensa nisso. Não só com relação ao celular, não, mas em toda relação, independente de qualquer coisa, você pensa o seguinte: escutar não é estar quieto. Escutar é estar presente. Olha que lindo, cara. Não é porque eu tô aqui quieto que eu tô presente, que eu tô prestando atenção no que você fala. Tá só meu corpo, minha mente não tá. O que adianta? Por isso que muitas vezes você tá falando aqui, eu não sei o que responder. Por quê? Porque minha cabeça estava viajando, então você estava falando, eu já estava pensando em outra coisa, eu estava pensando em como eu ia responder, e então eu estava menos preocupado em te entender, eu estava menos preocupado em você, estava mais preocupado comigo, com os meus problemas, com as minhas preocupações, qual a resposta que eu ia dar para você, e tudo isso dificulta essa criação saudável de intimidade, tá certo? Então, uma vez que eu estou conversando com você e você está pensando em outra coisa, ainda que inconscientemente,
isso passa pra mim. E isso gera um incômodo, porque o nosso corpo, ele é criado, ele se desenvolveu de tal maneira que não só as suas palavras eu consigo ler, consigo entender, fazer a decodificação, mas mais do que isso ainda, há quem defenda que na verdade a linguagem corporal quer dizer muito mais do que o que a gente fala, e eu concordo com isso. Mais do que o que você está falando, é como você está falando e como eu estou reagindo também. Então se eu estou falando aqui e eu noto que você, ainda que conscientemente, não precisa ser consciente não, ainda que inconscientemente eu noto que você não está presente, eu noto que você está divagando, as simples microexpressões, o simples desvio no olhar, ele já passa para mim, ainda que conscientemente, é bom frisar isso, não é algo que você fala, eita pô, te peguei, você está divagando. Não, é ainda que conscientemente você sente, pô, não senti essa confiança naquela pessoa, eu não consigo comprar o que ele fala, não vejo o que ele fala, mas eu não consigo comprar essa ideia porque você fez uma leitura, ainda que você não consiga explicar de maneira lógica, você fez uma leitura que você não sentiu ali aquela proximidade, aquela confiança com a pessoa. E a partir do momento que eu tô contando, que eu tô conversando com você e eu noto essa falta de interesse e eu noto esse distanciamento seu em relação a mim, tudo isso já gera um incômodo. E esse incômodo vai impedir que eu prossiga, que eu de fato queira construir essa intimidade. Porque afinal, se eu tô me entregando aqui, se eu tô me colocando em vulnerabilidade, se eu tô contando algo que é importante pra mim, algo que é legal pra mim, e eu noto que você não tem interesse, pra que eu vou continuar? Pra que eu vou ir além? Se não há um interesse mútuo, né? Isso é muito interessante notar, e eu acho que é muito válido frisar, porque às vezes fica parecendo que o celular é a única causa exclusiva disso. Não, a causa dessa dificuldade de você poder estar afastando as pessoas não é única e exclusivamente o celular. Essa dificuldade de construir intimidade, de ter um relacionamento saudável, não é única e exclusivamente o celular. Na verdade, o problema é a falta de interesse. O problema é você não estar presente. O problema é você não estar imerso na relação social, na construção de intimidade e de estar preocupado com o outro. Esse é o problema. E o problema, ele tem várias causas. Uma das causas pode ser o celular. Isso pode acontecer ainda que não seja o celular. Se você estiver preocupado com alguma outra coisa, vai ter, sei lá, uma reunião importante à noite e você só fica pensando naquilo, isso já gera também. Só que o celular também é um desses estímulos, é um desses obstáculos, é um desses gatilhos que nos fazem sair do momento presente. Então eu entendo o seguinte: quanto menos gatilhos a gente tiver, quanto menos coisas a gente tiver que nos tira nesse momento presente, melhor. Então o que eu sugiro nesse vídeo é: bicho, você tá numa relação social, você foi para algum lugar onde o objetivo primeiro é você se relacionar com as pessoas, tira o celular da sua vista, agora que você sabe disso, né? Deixa no seu bolso. Eu vou deixar até no card aí embaixo, aqui em cima, no comentário aí embaixo, o vídeo que eu fiz sobre a etiqueta tecnológica social, né? Como eu sugiro você de se portar com relação ao celular quando você tá num encontro, você tá numa resenha com seus amigos, como você ser ter educação tecnológica social, vamos dizer assim, né? Então, eu espero que você tenha entendido e tenha sido agregador pra você, tá certo? Eu quero saber de você, se você é essa pessoa essa pessoa que tá sempre com o celular na sua vista, que você tá invadindo a intimidade do celular, que tá incomodado com você do tanto que você olha pra ele, fechou? E se você tá disposto a mudar esse comportamento, se você vai pra um lugar, você toma um banhozinho, passa o perfuminho, tal, chega lá, se coloca em vulnerabilidade e construa realmente essa intimidade, vá em assuntos mais profundos, mais delicados, por que não? Porque a intimidade, ela só é criada, a gente só consegue chegar no nível de, é o paradoxo da intimidade, né? A gente só consegue chegar no nível de intimidade se a gente se colocar, se a gente adentrar em assuntos que são íntimos, né? Não tem como a gente criar intimidade ficando só na superficialidade, né? Então, pô, se eu me dispus a sair, se eu me dispus a estar naquele momento ali e tô dispondo do meu tempo, então é interessante a gente buscar isso. Porque se fosse pra ficar só na trivialidadezinha, só na conversinha, eu ficava conversando ali só, né, só no bom dia, ficava só no bom dia e no cadê minha encomenda e como é que tá o Flamengo com o porteiro aqui do meu prédio que tava safo. Eu acho que até com o porteiro do meu prédio eu tenho mais intimidade que mulher. Eu tenho mais intimidade com o porteiro do meu prédio que muita gente. Que chega pra falar com o porteiro do prédio, ele tá ali, ó, 100% interesse. Se eu for reclamar do meu time, ele vai me ouvir, que é uma beleza. Ele fala, eu concordo. Mas enfim, eu espero que eu tenha gostado desse vídeo. Eu vou ficando por aqui.
E, claro, se você quer mais assuntos, mais temas sobre inteligência tecnológica para utilizar a tecnologia com propósito, com interesse, com consciência, que esse é o nosso objetivo aqui, eu sugiro que você se inscreva no canal aí embaixo, beleza? Eu vou ficando por aqui, um forte abraço e até o próximo vídeo.